Obrigada. Em nome da FENAJUF, eu saúdo todos os participantes dessa audiência pública, na pessoa do excelentíssimo deputado Paulo Teixeira, que preside essa mesa. Saúdo também meus colegas que estão aqui presentes, representantes sindicais da base da FENAJUF, e agradeço a oportunidade de estar aqui nessa Casa do Povo para discutirmos os vários aspectos e impactos que envolve essa resolução 296 do CSJT, especificamente o artigo 27 e seus parágrafos. E, para tanto, considero de suma importância iniciar esse debate a partir da ótica de como a política neoliberal tem pautado e gerenciado o funcionamento dos serviços públicos do nosso país, sobretudo no que tange à lógica de que a atuação estatal nos serviços públicos não pode ser deficitária e tampouco exigir a destinação de grandes vultos financeiros do erário público para seu funcionamento. No caso da Justiça do Trabalho, essa mesma lógica neoliberal assumiu um viés não de investimento, mas de resultado, ao exigir que a prestação jurisdicional atenda prioritariamente a critérios estranhos à sua finalidade principal e que acompanhe a mesma velocidade dos sistemas informatizados, além de uma atuação com o mínimo de ingerência possível na atividade econômica e empresarial. A pretensão é fazer com que as acusações, que reiteradamente lhes são direcionadas, de que sua existência prejudica e dificulta o crescimento econômico do país, possam ser debeladas, amenizando o antagonismo intrínseco da disputa entre o capital e o trabalho. Assim, a Justiça do Trabalho, dentre outras providências, passou a estruturar e informatizar seu sistema operacional com vistas a dinamizar a tramitação processual e, por consequente, a solução dos conflitos sociais que lhes são postos. Todavia, esse processo alicerçado em uma política organizacional com algum viés empresarial trouxe algumas repercussões para além dos aspectos unicamente da reorganização, visto que, na perspectiva de evitar os frequentes ataques e ameaça de extinção, pareceu por optar em secundarizar suas finalidades principais, diante do desmonte do arcabouço jurídico trabalhista, como já foi citado aqui, da cobrança de honorários, mesmo para a parte hipossuficiente. E cobrança essa que, inclusive, foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da DI 5766. E veja, é preciso pontuar aqui que nós não estamos advogando contra a informatização do sistema de tramitação processual ou contra a busca por meios efetivos da entrega da prestação jurisdicional. Pelo contrário, a pretensão aqui trazida é demonstrar que, paralelamente à necessidade de se prestar serviço público de qualidade, com a prestação jurisdicional efetiva, em cumprimento ao comando constitucional que preceitua a celeridade processual, é preciso igualmente questionarmos os meios e procedimentos empregados na obtenção desses resultados, que não podem representar apenas dados estatísticos, sem considerar outros aspectos, além daquele de finalizar o processo. Isso porque pode ser possível estruturar o funcionamento da Justiça do Trabalho a partir de ideias incompatíveis com princípios fundantes de sua função social. Em um país de crescente desigualdade social e econômica, com a redução do direito do trabalho iniciada com a reforma trabalhista, a diminuição do número de processos trabalhistas ajuizados necessita de ser contextualizada. Afinal, não há como não questionar o motivo do desinteresse de trabalhadores e trabalhadoras pela busca da efetivação de seus direitos em uma economia com crescente precarização das condições de trabalho. E aqui vale a pena fazermos um breve parêntese histórico, que foi dito, inclusive, na audiência na Alesp, que nós participamos, que a conquista da melhoria das condições de trabalho, para lembrar da construção histórica desses direitos trabalhistas, que foram regulamentados no nosso ordenamento jurídico, principalmente na Constituição de 88, data de um passado muito recente, que teve como marco histórico a abolição da escravidão em 1989. Embora muitos de nós sabemos que essa abolição não resultou em um rompimento real da escravidão de milhões de brasileiros e brasileiras, ante as repercussões sociais ainda presentes na sociedade.
A efetivação e abrangência da legislação trabalhista percorreu momentos de ampliação e de redução de direitos, iniciando na década de 30, representado sobretudo pela Constituição de 37, e se estendendo até a consolidação da legislação trabalhista em 43, para a partir daí, já na década de 50 até a década de 70, ter início uma política de restrição de direitos e de arrojo salarial, situação que começará a se alterar somente com a Constituição de 88, com os direitos mínimos necessários que passaram a viger para garantir a dignidade da pessoa humana do trabalhador, inclusive com o preceito fundamental de que o trabalho rural é igual ao trabalho urbano. E foi também após a promulgação da nossa Constituição que a Justiça do Trabalho passou a atuar concretamente para além dos grandes centros urbanos, com a interiorização da presença física das varas do trabalho, em cumprimento do preceito fundamental de garantir o acesso à justiça. Contudo, essa popularização se deu mais fortemente a partir da década de 90, de modo que a Justiça do Trabalho, como a conhecemos atualmente, ela data de cerca de 30 ou 20 anos. Ou seja, esse processo de expansão do acesso à Justiça do Trabalho, tão recente, já vem sendo alvo de nova reestruturação do seu alcance e do acesso à justiça que foi dado aos trabalhadores, com o estudo de retirada de varas do trabalho instalados no interior do país. Como se a atuação estatal de garantir o exercício da cidadania e a proteção legal dos direitos trabalhistas fundamentais pudesse ser mensurada considerando apenas esses números estatísticos. Números que, aliás, não estavam, num primeiro momento, atrelados a uma relação direta do grau de efetividade social que a concretização dos comandos jurídicos produziu na vida dos trabalhadoras e dos trabalhadores, que buscam a reparação dos seus direitos, já que a estatística obtida com o encerramento e arquivamento de um processo não necessariamente corresponderá a uma plena satisfação do jurisdicionado. Isso porque a prestação jurisdicional está diretamente relacionada às repercussões econômicas obtidas com o ajuizamento da reclamação trabalhista, de modo que o encerramento do processo, tão somente ou por si só, sem que se garanta a entrega do bem jurídico da vida, resulta inevitavelmente no descrédito da justiça e na força do Estado de fazer valer seu ordenamento jurídico. Aliás, se tais dificultadores decorrentes dessa reestruturação se fazem presentes mesmo ante a presença física da vara do trabalho, o que dizer para uma comunidade de baixa renda e periférica que os recursos processuais menos formais de acesso à justiça e que a CLT se preocupou em incluir em seus dispositivos, como o ius postulandi e a oralidade dos atos processuais, serão substituídos pela instauração de uma justiça 4.0, que é a justiça itinerante, que alcança esses ribeirinhos que estão distantes dos centros urbanos, poderá vir a ser substituída por meios informatizados de acesso à justiça. O que dizer para esse trabalhador do interior do país, onde os recursos tecnológicos, quando existem, estão muito aquém da capilaridade dos grandes centros urbanos e do avanço tecnológico? De que forma esses meios informatizados serão suficientes para atender à expectativa desse trabalhador que necessita da presença física do servidor responsável por reduzir a termo seu relato de que o prometido não foi cumprido? São esses os questionamentos indissociáveis do debate aqui trazido. E se, por um lado, essa política calcada preponderantemente em resultados estatísticos pode ensejar sério comprometimento da função jurisdicional, não menos importantes são os impactos causados para milhares de homens e mulheres que trabalham na Justiça do Trabalho e que, pela exigência de obter melhores resultados por cada unidade jurisdicional, tem resultado em um processo de grande sofrimento psíquico, com aumento do cansaço, estresse, fadiga mental e desembocando até mesmo no adoecimento e no afastamento do trabalho. Isso sem contar que esse remanejamento das varas do trabalho causa grandes transtornos para a vida desses servidores, que precisam alterar até mesmo suas vidas pessoais, familiares, para mudança de domicílio, para se adequar em um outro local de trabalho. Porque se antes a preocupação se restringia a um ranking de produtividade, doravante esses resultados estatísticos poderá passar a nortear a própria continuidade do posto de trabalho. Resultados, aliás, que extrapolam, inclusive, o domínio de ação desses servidores,
já que a decisão de ajuizar a reclamação trabalhista, como acima já dito, envolve critérios mais complexos e políticas públicas. Em suma, são apontamentos que precisam ser trazidos para o debate aqui hoje proposto, cabendo a cada um de nós, sobretudo a de nós, representantes sindicais, investigar e discutir quais os caminhos que deveríamos percorrer para resgatar os valores e princípios do direito do trabalho, sobretudo no que tange ao mecanismo que carrega em si mesmo um resultado concreto de encolhimento gradual da justiça do trabalho. E aqui é preciso apontar que o ato 134, publicado ontem pelo CSJT, passou a considerar outros critérios e a suspender a implantação do artigo 27 para até junho de 2023. Esses critérios que agora foi regulamentado, que passasse a se pautar, não só a consideração da movimentação processual, mas também pela avaliação de critérios sociais, políticos, econômicos e orçamentários, que, aliás, são os critérios que nós estamos trazendo aqui. Mas nós estamos trazendo aqui esse critério não somente para suspender até junho de 2023, mas que esses critérios sejam suficientes para revogar esse artigo 27, que tem em sua pretensão extinguir a vara do trabalho, ou remanejar, como foi dito, né? Enfim, eu tenho uma fala um pouco mais breve, mas encerro aqui essa oportunidade que foi me dada para lançar um pouco de luz sobre esses aspectos que estão presentes nos estudos estatísticos e que são indissociáveis de qualquer discussão proposta aqui sobre esse tema. Agradeço muitíssimo, deputado, por estar a resolução. Sim, agradeço muitíssimo, deputado, por essa oportunidade que nos foi dada e agradeço também aos todos e todas que estão aqui presentes hoje. Muito obrigada. Muito obrigado.